Alguns trechos deste programa foram encenados. Uma pequena cidade se transforma numa zona mortal. Uma bactéria letal está à solta, transformando crianças em vítimas. Os pais estão angustiados. Os médicos sentem-se impotentes diante da situação. Enquanto os hospitais se enchem de doença e morte, as autoridades médicas procuram a origem desse assassino. Os pais, horrorizados, podem apenas se perguntar: será que meu filho é o próximo? Diagnóstico desconhecido. Origem improvável. Alguns nomes deste programa foram trocados. Foi no meio da noite de 18 de maio de 2000. Alison Taylor, de 8 anos, estava doente e piorando a cada minuto. Mary Taylor levou sua filha às pressas para o hospital Owen Sound, em Ontário, no Canadá. Mãe, a minha barriga está doendo. Eu sei, meu bem, já estamos chegando. Alison passou dias reclamando de sintomas de gripe. Agora sentia uma dor insuportável. Mary estava com medo de ter cometido um terrível erro por não ter levado sua filha ao hospital antes. Pode me ajudar, por favor? Claro, coloquem-a na maca. A menina queimava de febre. Estava tão desidratada que se sentia fraca demais até para levantar a cabeça. O pronto-socorro chamou a pediatra do hospital. Quanto tempo faz que ela está com esses sintomas? Vários dias. Eu achei que ia passar, mas parece que está ficando pior. Os sintomas de Alison eram graves. Como se sente agora? O que está doendo? Minha barriga. Sua barriga dói? Vou apertar alguns pontos da sua barriga e você diz onde dói, tudo bem? Vou começar aqui, bem aqui. Isso dói. Dói e aqui embaixo. Também. A dor abdominal aguda pode indicar uma grande infecção. Como pediatra experiente, a doutora Hallett agiu com precaução. Ela decidiu tratar a desidratação e a febre com soro e antitérmicos. Ela está com uma diarreia muito forte, cólicas. O tratamento inicial para vômitos e diarreia é geralmente sintomático. Se você está com vômitos e diarreia, seu corpo está reagindo por algum motivo. Ele está tentando se livrar de uma toxina, tentando eliminar uma bactéria. Mary não tinha dado qualquer medicação para que a diarreia de sua filha parasse. Segundo a doutora Hallett, foi uma ótima decisão. Geralmente recomendamos que não seja dado nada para parar particularmente a diarreia, porque se ela para, você mantém a bactéria no corpo por mais tempo, e isso aumenta o risco de se ter complicações. A doutora Hallett estava preocupada. A desidratação pode ter consequências graves. Acho que teremos que internar. Tudo bem. Está bem? A médica queria acompanhar os sintomas. Alison foi transferida para a UTI pediátrica. Lá, ela recebeu soro intravenoso. O vômito e a diarreia haviam tirado água e minerais do corpo da criança. Sem eles, seu coração estava lutando para bater e levar sangue para os órgãos vitais. O líquido no corpo de Alison tinha que ser reposto, ou seus órgãos começariam a falhar e ela morreria. A desidratação é muito perigosa em crianças pequenas. Os médicos não poderiam prescrever antibióticos até que soubessem exatamente com o que estavam lidando. Podia ser algo contagioso ou mesmo perigoso. Os antibióticos não são muito recomendados, até que se saiba exatamente qual é o tipo de bactéria que está causando a diarreia, porque sempre há o risco de se tornar as coisas piores. Algumas bactérias liberam toxinas letais quando são mortas por antibióticos.
E você quer fazer alguma coisa. Você quer ajudar, mas não pode. As horas passavam e as condições de Allison só pioravam. Ela evacuou sangue e sua temperatura continuava subindo. Ela está reclamando muito da dor? Muito, e ela está sem descansar e não consegue dormir desde que chegou aqui. Então a doutora Hallett recebeu más notícias sobre outra criança na UTI. O garoto Thomas está com sangue nas fezes. Vamos pedir uma amostra das fezes. A doutora Hallett sentia que estava lidando com algo fora do comum. E estava mais certa do que pensava. Jack Thomas, de 9 anos, tinha sintomas idênticos aos de Allison. A diarreia grave o deixou apático e desidratado. Os casos eram muito semelhantes. Para os médicos que trabalham com doenças infecciosas, mesmo as pequenas coincidências são alarmantes. Eu comecei a me perguntar se havia alguma ligação entre as duas crianças. Não se vê 2 casos de disenteria no mesmo dia. A diarreia com sangue ou disenteria é um sintoma menos comum e uma pista importante. Sangue no intestino é quase sempre um sinal de infecção causada por vírus, parasita ou bactéria alimentar. Para determinar se era uma bactéria, amostras foram colocadas em meios de cultura, um ambiente onde ela cresce rapidamente. As culturas precisam ser incubadas por mais de 24 horas. Para os médicos e a equipe do Hospital Owen Sound, foi uma espera sem fim. Eles tinham 2 crianças extremamente doentes para cuidar. E temiam que fosse uma infecção perigosa. A doutora Hallett foi honesta com os pais. Ela disse que algumas crianças com esses sintomas podem desenvolver falência renal, que pode levar à morte. Os pais ficaram horrorizados. Na época, fiquei muito preocupada de que aquilo fosse uma epidemia. E percebi que era a hora da saúde pública começar a investigar para descobrir a origem da infecção. Na unidade de saúde pública, Bev Middleton começou uma investigação. Ela suspeitava que as crianças haviam comido algo contaminado e telefonou para a escola particular onde ambas estudavam. Será que você pode me ajudar? Você notou algum aumento nas faltas? Ela perguntou se a escola servia almoço. Não servia. Alguma festa na comunidade? Alguma atividade escolar? Depois, ela procurou por qualquer coisa que as crianças tivessem em comum. Eu estava procurando por algum evento que tivesse acontecido na escola, uma origem alimentar comum, alguma coisa que as 2 crianças pudessem ter comido. Mas não houve nenhuma festa na escola. Ela então descobriu o começo de um pesadelo para a saúde pública. Havia umas 25 crianças doentes e mais 4 haviam adoecido na escola e tinham sido mandadas para casa. A enfermaria da escola estava lotada. Havia 29 crianças com cólicas estomacais, diarreia e vômito. Era um sinal muito grave. Aquele grande número de casos significava que eles estavam enfrentando uma perigosa epidemia que se espalhava rapidamente. Vamos continuar. Bev Middleton ligou para todas as escolas de Walkerton. Ela descobriu que 1/4 dos estudantes da escola primária pública também estava doente. Não havia registro de doenças entre os alunos do ginásio e do colegial. Uma infecção se espalhava furiosamente apenas entre as crianças mais novas que frequentavam a escola. O hospital de Walkerton tinha 8 pacientes. Todos eles com histórico de 3 dias com diarreia, sendo que uma criança já estava evacuando sangue e por isso seus pais a levaram para o pronto-socorro. Bev sabia que um predador biológico estava à solta em Walkerton. O que ela não sabia era que aquilo era só o começo.
Do outro lado da cidade, no asilo Maple Court, um número incomum de internos estava adoecendo. Preocupada, a equipe de enfermeiros alertou Joanne Todd, a administradora do asilo. Na sexta-feira à noite, 3 internos estavam com os mesmos sintomas. Nosso regulamento é seguir os procedimentos para uma epidemia, o que significava que entraríamos em contato com a unidade de saúde e avisaríamos que tínhamos 3 internos com sintomas semelhantes e que aquele era um indicativo de epidemia. Os idosos haviam desenvolvido os mesmos sintomas das crianças. Era uma progressão rara e uma pista importante. Crianças e idosos não comem o mesmo tipo de comida. Estávamos procurando eventos comuns, situações que colocariam essas duas populações juntas. Bev procurou identificar quando essas pessoas contraíram a doença. Procurávamos pelos eventos que aconteceram no fim de semana anterior. Era fim de semana do Dia das Mães, um dia em que muitas pessoas visitam asilos e restaurantes, e a cidade recebe muita gente de fora. Se algum dos restaurantes serviu comida contaminada naquele fim de semana, centenas de pessoas poderiam ter sido infectadas. No sábado de manhã, as culturas feitas a partir das amostras colhidas das crianças infectadas estavam incubadas havia mais de 24 horas. Estavam repletas de bactérias. Os cientistas tinham que determinar que tipo de bactéria era aquela. Uma das amostras foi tratada com uma solução reagente. Se o papel ficasse azul, determinaria o tipo de bactéria. Os resultados confirmaram o medo dos médicos. As crianças estavam infectadas pela E. coli 0157, uma bactéria mortal. A E. coli se multiplica em segundos. Uma célula se torna 1 trilhão em 24 horas. Essa bactéria também tem uma arma mortal. Ela libera uma toxina que ataca as células do intestino, causando o sangramento. A ameaça invisível é levada muito a sério pelas autoridades médicas, como o Dr. Murray McQuick. Ela produz um dos mais perigosos venenos do planeta, porque uma quantidade muito pequena já faz com que a pessoa fique terrivelmente doente. A rapidez com que a E. coli 0157 produz a toxina é o que a torna diferente. Em outras palavras, quando o sintoma da diarreia aparece, você já pode estar com grandes problemas. Foi um diagnóstico terrível para essas crianças e seus pais. A E. coli 0157 é uma bactéria mortal e não há cura conhecida. Em 1993, houve uma epidemia em Seattle que infectou 700 pessoas e matou 4 crianças. A origem foi carne contaminada, servida para a população numa conhecida rede de lanchonetes. 95% da E. coli 0157 tem sua origem na comida. E ela é agora chamada de doença do hambúrguer por um bom motivo. Ele tem condições que favorecem a contaminação se não for frito adequadamente. Em Walkerton, as autoridades médicas entraram em contato com todos os pacientes para descobrir o que eles haviam comido nos últimos 4 dias. Você pode perguntar se há alguma coisa que ligue essas pessoas que têm os mesmos sintomas. Será que estiveram numa festa da igreja, por exemplo, ou num evento escolar e comeram um hambúrguer mal passado? Pode-se fazer uma lista, e foi o que eles fizeram, para tentar limitar os lugares onde a maioria dessas pessoas tivesse comido a mesma comida. Mas não havia qualquer local de alimentação comum aos pacientes. E eles voltaram ao ponto inicial. Ninguém tinha a menor ideia de onde a E. coli estava vindo. E as pessoas continuavam a adoecer. Na sexta-feira, Stephanie Martin, de 7 anos, foi levada às pressas ao hospital de Walkerton. Ela estava em estado crítico.
Até que as autoridades médicas pudessem identificar a fonte dessa epidemia mortal, as crianças da cidade, assim como os idosos, eram todos vítimas potenciais. Na primavera de 2000, uma epidemia se alastrou em uma pequena cidade em Ontário, no Canadá. As autoridades médicas estavam em pânico, pois não conseguiam encontrar a origem da mortal bactéria E. coli. Crianças e idosos foram contaminados por ela. Quando a menina Stephanie Martin, de 7 anos, chegou ao hospital, estava quase inconsciente. E como não há cura para a doença, os médicos só podiam tratar dos sintomas. A menina estava perigosamente desidratada. Era o pior caso até aquele momento. A criança havia tomado remédio para cortar a diarreia antes que fosse levada para o hospital. A infecção estava dentro de seu corpo, aumentando o risco de complicações. No sábado de manhã, no terceiro dia da epidemia, a rede pública de saúde de Walkerton estava lotada. No pronto-socorro chegavam pacientes a cada hora. A inspetora de saúde pública, Bev Middleton, estava assustada. Quando liguei para o hospital de Walkerton para saber do andamento das coisas, soube que havia mais 20 pacientes na emergência, 10 crianças e 10 adultos. Eram 40 pacientes em 3 dias de epidemia. A E. coli estava atacando não apenas idosos e crianças, mas pessoas de todas as idades. A partir das informações dos pacientes, as autoridades médicas traçaram o raio da epidemia. Todos os pacientes moravam em Walkerton. Mas não havia qualquer ligação óbvia entre eles e nenhuma fonte de alimentação comum nos últimos 4 dias. No sábado à tarde, a epidemia teve a reviravolta mais preocupante. Começaram a surgir no hospital casos vindos de lugares fora de Walkerton. A epidemia estava se espalhando rapidamente. Molly Glass, de 4 anos de idade, era de Hanover, uma cidade vizinha. Ela sofria de cólicas estomacais, vômito e diarreia. Estávamos muito preocupados. Tínhamos outros casos em Hanover e em outros locais do distrito e começamos a questionar se o problema estaria mesmo em Walkerton ou em algum outro lugar. Os médicos perguntaram aos pais de Molly quais os lugares em que estiveram e os indícios os levaram de volta ao ponto inicial. Averiguamos que a família esteve em Walkerton no dia 14 de maio, num jantar de Dia das Mães. Eles estiveram expostos à comida de lá. A origem da epidemia tinha que estar em Walkerton, mas o Dr. McQuigg começava a suspeitar que o problema não era a comida. Procuramos por todas as possíveis fontes de comida, mas esse simplesmente não era o caminho. E se não era e estávamos convencidos disso, o que mais poderia ser? Foram infectadas pessoas de idades muito diferentes em Walkerton. A contaminação por comida não é assim. O Dr. McQuigg procurou uma conexão geográfica. Seus investigadores usaram os endereços dos pacientes para verificar se a epidemia se concentrava em alguma região da cidade. Usamos um mapa de Walkerton e uma caneta hidrográfica amarela e começamos a marcar as ruas. No fim, o mapa estava inteiramente coberto de marcas amarelas. Em outras palavras, sabíamos que a epidemia havia atingido a cidade toda. E a única coisa que pode fazer isso não é a comida, mas a água. Da perspectiva da saúde pública, isso era um desastre. O Dr. McQuigg sabia que se a E. coli estivesse na água da cidade, todos os seus habitantes estavam em risco.
Não é preciso ser um sábio para entender que de 5 a 10% das pessoas que tiverem essa doença terão falência renal. Numa cidade de 4.800 habitantes, fazendo as contas, sabíamos que nos próximos dias as pessoas provavelmente começariam a morrer dessa doença. O médico ligou para a Comissão de Serviços Públicos. Era trabalho deles checar o suprimento de água da cidade uma vez por semana. Uma revisão dos registros mostrou que não houvera nenhuma anormalidade nos últimos 6 meses. Os níveis de cloro estavam normais e não havia sinais de proliferação de nenhuma bactéria. O Dr. McQuigg ficou surpreso e desconfiado, pois a água era a única solução lógica. A comissão, que é quem recolhe as amostras e manda para exame, afirmava que a água era boa. Debatemos então se deveríamos fazer nossos próprios exames. Diante de uma epidemia daquela magnitude, a unidade de saúde tinha que ter certeza. Os inspetores coletaram água de 22 origens diferentes por toda a cidade. O Dr. McQuigg não tinha esperanças. Àquela altura já havia se passado 1 semana e meia desde que tudo começou, e quais seriam as chances de ainda encontrarmos a bactéria na água? Achávamos que eram mínimas. Foi um tiro no escuro, mas eles estavam desesperados atrás de respostas. 24 horas depois, sairia o resultado. Mas antes disso, a epidemia fez sua primeira vítima fatal. Uma mulher morreu aos 66 anos de idade. Amigos e vizinhos sentiram pela família. E o pânico começou a se espalhar pela cidade. A primeira morte só fez aumentar a ansiedade de todos, dos pais, das crianças, dos médicos e enfermeiras, de todo mundo. O enterro não foi reservado. Quando a mídia soube da tragédia, a epidemia se tornou notícia internacional. Dezenas de pessoas estavam infectadas. E a origem da doença ainda era um mistério. Na cidade de Walkerton, apenas 2 coisas eram certas. Havia uma guerra contra um inimigo invisível e o número de casos fatais continuaria a aumentar. Em Ontário, no Canadá, uma menininha estava sofrendo com fortes cólicas estomacais. Ela fora infectada com a bactéria letal E. coli 0157. Era o começo de uma epidemia mortal. Com os hospitais lotados, os médicos estavam desesperados. O terror se espalhava pela comunidade. Até que as autoridades médicas encontrassem a origem da epidemia, toda a cidade estava ameaçada. Eles acreditavam que o suprimento de água era a origem do problema, mas os registros da concessionária do serviço público mostravam que não havia nada errado. O Dr. Murray McQuigg achava que alguém estava mentindo. Simplesmente não acreditávamos no que a concessionária do fornecimento de água dizia e estávamos a ponto de emitir um alerta para que toda a água de beber fosse fervida, apesar das pessoas que fazem análise da água dizerem que ela estava boa. Era muito complicado. Era uma situação delicada, mas o Dr. McQuigg resolveu pôr sua carreira em risco. Ele mandou um alerta para a população por meio das estações de rádio. A unidade de saúde de Owen Sound expediu um alerta para que todos os moradores de Walkerton fervam a água antes de utilizá-la. A autoridade médica, o Dr. Murray McQuigg, diz que mais ou menos 100 pessoas ligaram para o hospital municipal reclamando de diarreia. Repetindo, a unidade de saúde de Owen Sound está pedindo que todos os moradores de Walkerton fervam a água antes de utilizá-la para beber ou cozinhar. Sabendo que a água poderia ser fatal, os moradores entraram em pânico. As escolas desligaram seus bebedouros.
Os pais estavam horrorizados. Uma piscina ou mesmo uma poça d'água podia ser mortal. A inspetora de saúde pública, Bev Middleton, pedia calma, mas também precaução. O sentimento da comunidade misturava raiva, pânico e, com certeza, muito medo. O Serviço de Saúde Pública instruiu os moradores de Walkerton a fecharem os registros de água das casas. Qualquer torneira podia ser uma fonte de infecção. Toda a água deveria ser fervida para beber, tomar banho ou lavar os pratos. A E. coli demora de 2 a 4 dias para apresentar sintomas. Moradores como Bruce Davidson esperavam aflitos que sua família já não estivesse infectada. Nesse ponto, você começa a procurar os motivos pelos quais a sua família teria sido poupada. As pessoas estavam com muito medo porque era um período de incubação. Eu me perguntava se estaria infectado por uma bomba relógio que me atingiria em 3 ou 4 dias. A notícia se espalhava pelo Canadá e Walkerton tornou-se uma cidade fantasma. As escolas fecharam. Comércio e restaurantes arriaram as portas. Apesar das dificuldades, a comunidade permaneceu unida. Donos de supermercados doaram milhares de litros de água mineral para os moradores da cidade. Além de lidar com amigos e parentes doentes, eles precisavam enfrentar o desafio de viver sem água corrente. Tudo o que envolvia água era uma provação. Para fazer a barba de manhã era preciso ferver água no fogão. Fazer a barba com água da torneira era um perigo, porque bastaria um corte para que a coisa entrasse no seu organismo. As tarefas cotidianas se tornavam mais complicadas e causavam ansiedade. Não se podia colocar crianças pequenas na banheira porque havia o risco de elas engolirem um pouco de água. Será que a água está boa? Ninguém queria se arriscar. No hospital Owen Sound, a pequena Molly Glass era uma das mais jovens pacientes que sucumbia à E. coli. Com apenas 4 anos de idade, ela era especialmente vulnerável à bactéria. Os exames de sangue mostravam que os rins frágeis da menina estavam começando a falhar. Ela mostrava sinais de síndrome urêmica hemolítica, ou HUS. A síndrome é uma complicação que ataca os rins e traz risco de vida. Molly precisava de diálise. Teria que ser transferida para outro hospital. Seu médico decidiu levá-la de avião para um hospital infantil em London, em Ontário. Para uma criança tão doente, as 3 horas de viagem representavam um grande risco, mas era sua única chance de sobrevivência. A diálise era a única arma que os médicos tinham para lutar contra a síndrome e manter seus rins funcionando. Mas os prognósticos para Molly não eram positivos. A menina lutava por sua vida. Seus pais estavam angustiados. Enquanto mais crianças ficavam doentes, o Dr. McQuigg enfrentava uma maratona desesperada para proteger outras famílias do mesmo destino cruel. Eu liguei para todos os que tinham filhos com menos de 5 anos, porque são essas crianças que podem morrer se contraírem a síndrome ou se tiverem falência renal subsequente. Ele disse aos pais que levassem seus filhos para fazer exame de sangue a cada 2 dias. Deve ter sido terrível ouvir minha voz ao telefone dizendo que seu filho poderia ter insuficiência renal.
Mas todos os pais, sem exceção, agradeceram a ligação e não se zangaram. Eles não se incomodaram e ficaram gratos pela informação. A comunidade inteira lutou pelas crianças que foram atingidas pela epidemia. Naquele momento, o hospital de Walkerton estava lotado. Todos os lugares no pronto-socorro estavam lotados. As pessoas se contorciam nas cadeiras com dores abdominais e os pais seguravam as crianças. É impossível dizer que há algo mais terrível do que o rosto pálido de uma mãe segurando seu filho, pensando que vai ser só aquilo ou se a doença vai tirar a vida dele. Foi horrível. Embora a tragédia de Walkerton tivesse chamado a atenção do mundo inteiro, ainda não havia provas de que a água era a origem. Quando vão saber o que está realmente acontecendo com as nossas crianças nessa cidade? Colin Perkle cobriu a história para o Toronto Star. Quando cheguei, encontrei uma comunidade em choque, no caos, completamente confusa. Pessoas doentes, pessoas morrendo. A população cobrava respostas dos políticos locais, mas ninguém tinha respostas. No quarto dia da epidemia, mais de 100 pessoas estavam infectadas. Os pacientes mais críticos foram levados de avião para a cidade de London, em Ontário. Stephanie Martin era outro caso grave. Ela foi para uma ala cheia de pacientes de Walkerton, todos em condições críticas. Os rins da menina de 7 anos de idade estavam falhando. Os médicos a aprontaram rapidamente para a diálise. Na terça-feira, a unidade de saúde recebeu os resultados das amostras de água enviadas no dia anterior. Das 22 amostras, 2 deram resultado positivo para a E. coli. Ficamos atordoados. Eu não quero parecer dramático, mas ficamos atordoados. A sala ficou em silêncio. Demorou alguns segundos para assimilarmos o fato de que fomos enganados sobre a qualidade da água de Walkerton. A Comissão de Serviços Públicos havia falhado em proteger o suprimento de água. Pior que isso, eles haviam escondido a própria negligência. Agora, dezenas de crianças poderiam pagar por esse erro com suas vidas. Em maio de 2000, Walkerton era uma cidade sitiada. Em guerra contra uma epidemia mortal. Centenas de pessoas adoeceram e algumas estavam morrendo. Os resultados do laboratório revelaram que a cidade estava contaminada por uma bactéria mortal. A E. coli 0157 estava na água de Walkerton, ou seja, em todos os lugares. Como autoridade médica, o Dr. Murray McQuigg sabia o que estava por vir e isso o assustava. Quando a unidade de saúde pública pegasse a confirmação dos resultados, já seria tarde demais. As pessoas já teriam ingerido a água. E sabemos que, na nossa situação, só podemos reagir a um problema que já começou. É como olhar uma bola de cristal e prever uma catástrofe. A E. coli se espalha rapidamente. Ela ameaçava consumir toda a cidade. O Dr. McQuigg ficou chocado ao verificar que a Comissão de Serviços Públicos havia mentido. Eles colocaram uma cidade inteira em risco por não adicionar cloro suficiente na água. Eles já tinham testes que confirmavam a contaminação e não nos contaram, nem que eles ficaram algum tempo com o dosador de cloro desligado numa das 3 piscinas de tratamento e ainda não sabíamos por quanto tempo. No dia 23 de maio, no 5º dia da epidemia, o Dr. McQuigg tornou públicas suas descobertas. Na sexta-feira da semana passada, dia 19 de maio, a unidade de saúde de Owen Sound foi notificada.
Demos uma coletiva para a imprensa na quinta-feira para contarmos às pessoas que um desastre estava acontecendo em Walkerton e quais eram as precauções que elas deveriam tomar. Era muito importante espalharmos as informações o mais cedo possível para o máximo de pessoas possível. As pessoas do país inteiro ficaram atordoadas com a notícia, mas os moradores de Walkerton se sentiram traídos. Eu estava estarrecida, quero dizer, todos nós sabemos que isso acontece a todo momento nos países de terceiro mundo, mas eu achava que a nossa água era segura. Algo completamente inofensivo como beber água estava destruindo a cidade. Era uma mistura de choque, raiva e medo do que aconteceria no futuro, pois vimos que o sistema em que confiávamos tanto havia falhado. E nada é tão essencial quanto o ar e a água. Você acha que está seguro. O governo mandou uma equipe para intervir na concessionária de serviços públicos e ver a extensão de seu erro. As investigações devem continuar para que todo o problema possa ser identificado e resolvido da melhor maneira possível. Levaria tempo para solucionar o problema da água em Walkerton. Quanto tempo? Ninguém sabia. As crianças que podiam e estavam bem o suficiente saíram da cidade para ficar com seus avós. Algumas estavam no hospital, algumas lutavam sozinhas contra a doença. Enfermeira, enfermeira! Num hospital de Ontário, as condições de Molly Glass continuavam piorando. Enquanto seu corpo lutava contra a toxina da bactéria, suas artérias entraram em colapso. A menina sofreu ataques múltiplos. Não havia nada que os médicos pudessem fazer para salvar sua vida. A epidemia fazia sua segunda vítima, Molly Glass, de 4 anos. Últimas notícias da epidemia de E. coli em Walkerton. Acabamos de saber que uma menina de Hanover morreu devido a complicações da infecção pela bactéria. Para os moradores, era uma notícia aterrorizante. Molly e sua família haviam ficado na cidade apenas um dia. Isso aumentou o medo, porque mostrava que você não precisava morar lá e consumir a água por um longo período, e apenas uma exposição mínima àquela água podia ser letal. E você olha para seus filhos e quer abraçá-los, e aí a única coisa que passa pela sua cabeça é: quando foi a última vez que meus filhos tiveram acesso a essa água? A sirene da ambulância era um som comum e assustador. Ninguém estava livre da epidemia. A unidade de saúde treinou os médicos nos tratamentos mais recentes para a E. coli. Tivemos acesso a todas as novas informações médicas disponíveis. Os médicos não sabem muito sobre a E. coli 0157. Procuramos os tratamentos mais recentes. Fizemos todos os testes necessários. Uma epidemia de E. coli dessa grandeza nunca tinha sido vista na América do Norte. Quase 1.000 pessoas haviam sido infectadas. De 5 a 10% teriam insuficiência renal. Com o aumento da epidemia, cada vez mais pessoas de Walkerton eram transferidas por helicóptero para London, em Ontário. Então, cada vez que os moradores da nossa comunidade ouviam um helicóptero chegando, começavam a suar frio, pensando: quem será que vai agora? Ele vai levar alguém embora. É a mesma coisa que ver um carro fúnebre passar na frente da sua porta a cada 2 horas. O hospital em London estava cheio. Lotado de pacientes de Walkerton. Todos em condições críticas e fazendo diálise. Para alguns, a diálise veio muito tarde. O 5º dia da epidemia fez a 3ª vítima. Uma avó de 83 anos. Antes que a epidemia acabasse, quantos outros amigos, vizinhos e crianças morreriam?
Uma epidemia mortal de E. coli 0157 atingiu uma pequena cidade em Ontário, no Canadá. Para as autoridades médicas, era um pesadelo da saúde pública. 3 pessoas haviam morrido e mais de 1.000 estavam infectadas. Os pacientes mais críticos haviam sido levados de helicóptero para um hospital maior numa cidade vizinha. Resultados de exames de laboratório provaram que a água corrente de Walkerton estava contaminada pela mortal bactéria E. coli. A unidade de saúde enviou um alerta ao público. Beber água poderia ser fatal. Enquanto isso, o mundo assistia à dor de Walkerton se transformar em raiva. Somos uma cidade pequena lidando com a morte, lidando continuamente com a população, vizinhos, amigos que ficam doentes. E esperamos que essa tragédia chegue ao fim. Nós queremos respostas. Eles exigiam uma explicação. Como algo assim podia acontecer naquela cidade? O governo iniciou um programa de análise da água dentro de Walkerton e nas redondezas. Começaram com as piscinas de tratamento de água da cidade. Uma delas, a de número 5, estava localizada perto de uma pequena fazenda. A água do lençol freático mostrou que lá havia E. coli. Mas aquela piscina estava funcionando há anos. Por que a contaminação aconteceu de repente? Os inspetores trabalharam de maneira cronologicamente inversa até o Dia das Mães, quando foi registrado o primeiro caso. Chuvas pesadas haviam caído no local. Muitas regiões da cidade alagaram. A bactéria E. coli das fezes das vacas foi levada dos pastos para os lençóis freáticos e de lá para uma piscina de tratamento. Isso não teria causado problemas se o suprimento de água tivesse sido tratado com cloro apropriadamente. Tragicamente, o dosador de cloro de uma das piscinas não estava funcionando. Uma falha na manutenção e análises mal feitas permitiram que uma bactéria mortal se infiltrasse no suprimento de água potável da cidade. Agora seria necessário um grande esforço para descontaminar todo o fornecimento de água da cidade. Mas era preciso tornar Walkerton segura novamente. Seria um empreendimento gigantesco. Os sistemas de água foram clorados para matar a bactéria. Todos os canos de todas as casas tiveram que ser desinfetados individualmente. Eles foram em todas as casas, colocando altas doses de cloro nos canos, deixando o cloro permanecer no sistema e fazendo um teste depois. A limpeza era crucial, mas tremendamente incômoda. Muitos moradores simplesmente desistiram e deixaram a cidade até ter certeza de que a água voltara a ser potável. Com o tempo, nos hospitais de Walkerton e London, em Ontário, a infecção finalmente terminou seu ciclo. Jack Thomas e Alison Taylor tiveram alta. Muitas crianças que desenvolveram insuficiência renal sofrerão seus efeitos pelo resto da vida. Mais ou menos metade dos 4.800 moradores de Walkerton ficou doente. 7 pessoas morreram. Seu sofrimento tornou-se uma parte triste da história da cidade. Foram 7 meses até que a água da cidade voltasse a ser considerada própria para o consumo. Eu vou direto ao ponto. Vamos suspender o alerta para se ferver a água em Walkerton hoje. Uma fonte lembra aqueles que perderam a vida durante a epidemia. É também um monumento aos corajosos médicos e autoridades médicas que juntaram suas forças para dar fim a um implacável assassino e impedir uma catástrofe biológica. Versão brasileira, DPN Santos.